Quero pedir a você para abrir a palavra de Deus nessa noite. No livro de Eclesiastes, essa é uma noite chuvosa, fora dos padrões da nossa cidade. Mas louvado seja Deus por você que está aqui nessa noite. E você também que não podendo estar, está nos acompanhando, onde quer que você esteja, através da transmissão desse culto. Quero chamar a sua atenção, essa noite, quando eu quero falar sobre, especialmente, um tempo da vida, que é o tempo da juventude. Tempo quando você é jovem. O livro do Eclesiastes, ele foi escrito por um homem que era rei em Israel. O seu nome era Salomão. E Salomão escreve esse texto ao final da sua história de vida. Salomão fez parte de uma família. Como todos nós temos uma família, nascemos em uma família. O pai de Salomão, um rei extraordinário, um homem que era muito temente a Deus, mas cometeu muitos pecados, dos quais ele se arrependeu. E numa dessas situações, ele conheceu aquela que veio a ser a mãe de Salomão, Betseba. E Salomão foi criado para tornar-se rei de Israel. E ele viveu toda uma vida. Era um homem muito inteligente. A Bíblia diz que não houve jamais um homem tão sábio quanto ele, aqui na terra. E durante a sua vida houve momentos de altos e baixos. E quando ele recebeu o que ele pediu a Deus, sabedoria, como que por um encanto, ele tomou aquela condição de sábio, tornou-se um homem orgulhoso, conquistou muitas coisas, mas ao final da sua história, ele nos dá um conselho. Eu queria que você ouvisse o texto, ou lesse, pensando em um conselho de alguém que teve um momento tão alto e depois alguns momentos tão baixos, mas ao final se volta para Deus. Diz assim o texto: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Eclesiastes 12. Eclesiastes capítulo 12, né? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias, e cheguem os anos nos quais venhas a dizer, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua, as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa, ou seja, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, os dentes, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos, os que olham pela janela os olhos, e os teus lábios com as portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz. Te levantares a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, ou seja, os cabelos tornarem-se grisalhos, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andam rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que
o deu. A mente humana é de fato algo maravilhoso. É através do pensamento que temos a consciência da nossa existência. Somente o homem, de todos os seres criados por Deus, tem essa capacidade do pensamento. A mente. E cada detalhe, cada fato da nossa história, ele vai sendo armazenado em nossa mente. Há um lugar na mente onde tudo o que acontece, todo o registro, aquilo que nós já esquecemos está armazenado. E durante o curso da vida, todos nós temos um espaço em que nós questionamos acerca da existência. Quem eu sou? Por que é que eu estou aqui nessa terra? Para onde eu vou quando tudo terminar? Esse é um questionamento que acontece com todas as pessoas, independente de quem sejamos. Esse homem, Salomão, ele chegou o momento quando ele considerou, olhando a vida que Deus lhe havia dado, e ele mesmo percebe que por causa de algumas atitudes dele, ele evidenciou claramente o quanto ele havia se esquecido de Deus. Então ele vem, movido pelo próprio Espírito de Deus, e diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Hoje nós cantamos aqui algumas canções que nós precisamos refletir sobre elas. Por exemplo, em uma delas nós cantamos: eu acredito em Jesus, eu conversei com Ele hoje. Será que nós cantamos automaticamente ou nós de fato conversamos com Jesus hoje? Será que nós de fato estamos prontos a lembrar do nosso Criador ou somente estamos aqui por uma motivação outra que não seja a presença do nosso Criador? Será que essa noite nós temos à disposição em nosso coração de nos quebrantar diante da grandeza e da majestade daquele que tudo pode, daquele que tudo fez, daquele que tudo criou? Ou será que é apenas um encontro com mais um outro encontro qualquer? A proposta dessa noite, meu prezado irmão, meu querido amigo, é que nós de fato nos lembremos do nosso Criador. E há uma ênfase bíblica dizendo: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E eu comecei a perguntar, por que é que o texto dá uma ênfase tão forte aqui, se lembre do Criador nos dias da mocidade? É porque, na realidade, é na mocidade, é na juventude, que nós plantamos todo o resto de nossa história de vida. Porque se nós não plantarmos bem na juventude e pela misericórdia de Deus chegarmos a uma idade avançada, essa idade avançada há de ser para nós um peso tremendo. Porque nós veremos o tempo passar e nós chegaremos à conclusão de que nós deveríamos ter agido diferente, mas nós não agimos. Nós deveríamos ter um outro tipo de vida, mas nós não tivemos. Simplesmente porque nós não lembramos de Deus. Devemos lembrar do nosso Criador que nos deu a vida, que cuida de nós, que nos criou a sua imagem e semelhança. E devemos saber que a vida de cada um de nós, ela só tem real sentido e valor quando nós nos lembramos do nosso Salvador. Essa noite, meu prezado, a minha proposta de sermão é para que nós consideremos até que ponto, de fato, o nosso Salvador é real em nossa vida, o nosso Criador é real para nós. Até que ponto, de fato, lembramos dele o tempo inteiro e a ele submetemos a nossa vida.
E diante dele queremos quebrantar o nosso coração. Salomão era um jovem. E a juventude é uma coisa interessante, porque os jovens têm pressa. E os jovens pensam que a vida vai terminar logo. Por exemplo, quando chega-se a adolescência, e eu de vez em quando tenho que estar com adolescentes conversando, então eu converso de vez em quando com adolescentes que estão apaixonados. Sabe o que é isso, adolescente apaixonado? E às vezes acontece o fato de que durante esse momento, aquele relacionamento, né, se desfaz e não é incomum. Todos os anos que eu sou pastor, eu sempre tenho vários casos desses, que adolescente chega para mim e diz: pastor, a minha vida acabou. Porque há aquela visão de que tudo na juventude acontece ali e tem que ser rápido, e o tempo se fala para o jovem: olha, você precisa ter um pouco mais de paciência. Ele diz: quanto tempo de paciência? Né? Salomão era um jovem. E ele, de repente, criado em uma família de muitos príncipes, e ele era o filho daquela que era a mulher amada de seu pai Davi, Betseba. E ele foi preparado para substituir o rei Davi. E ainda em início de vida, bem jovem ainda, diz a Bíblia, que Davi veio a falecer. E antes de que ele viesse a falecer, ele fez uma promessa que diante de todos os filhos que ele tinha, Salomão iria substituí-lo no trono de Israel. E Salomão então assume o trono. E o livro de Reis, do capítulo 3, primeiro livro de Reis, registra o fato de que Samuel, quando assume o trono de Israel, ele treme diante de tantas oportunidades que ele tinha na vida. Salomão tinha tantas oportunidades na vida que ele não sabia como fazer. Ele sentia-se incapaz. Então o texto diz que Salomão vai diante do seu povo, e em uma noite ele dorme e ele sonha, e Deus aparece a ele e diz: Salomão, pede o que você quiser para governar essa nação, e eu vou dar a você. Ou seja, Salomão, no momento em que ele estava só, em que ele pensava que ninguém estava se interessando por ele, no momento em que ele imaginava que Deus era tão distante, Deus aparece a ele: pede o que quiser e eu vou te dar. Hoje, na minha classe, Novos Crentes, eu estava falando sobre a natureza de Deus, era o estudo de hoje. Eu disse para as pessoas que estavam ali, nós temos vários irmãos de várias idades, desde crianças até adultos, e eu disse para algumas pessoas: quem aqui é solteiro? Algumas eram solteiras, são solteiras, né? Eu disse: quem que é solteiro quer casar? Todo mundo queria casar. E eu falei: que coisa boa, vocês quererem casar. Agora, vocês não sabem com quem vão casar. Mas o Deus da Bíblia é um Deus onisciente. Onisciente. Ele sabe o melhor. Então eu disse para os alunos da classe: olha, peçam a Deus, porque Deus tem para você o melhor. Eu disse a eles: eu estou falando por experiência. Vou completar 37 anos de casado. E se dependesse de mim, eu escolheria o pior. Mas Deus me deu mais do que eu precisava. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus que vê aonde nós não vemos. E às vezes fico pensando: olha, nessa vida de ministério, quase 40 anos, tanta luta, tantas vezes incompreensão, tantas dificuldades, qual é a mulher que vai aguentar um negócio desse? Só se Deus escolher. Ou não é verdade? Porque tem coisa que as pessoas não fazem com o pastor, faz com a esposa do pastor. Mas eu, se fosse eu, da minha sabedoria, eu não escolheria bem. Mas Deus escolhe o melhor. Então naquela noite, diz a Bíblia que houve um sonho. E naquele sonho Deus disse para Salomão: Salomão, Salomão, pede o que você quiser e eu vou te dar. E Salomão disse para Deus: Senhor, me dê
um coração cheio de sabedoria. E Deus disse para Salomão: Salomão, porque você pediu sabedoria, não pediu riqueza, não pediu para derrotar seus inimigos, eu vou te dar sabedoria e muito mais. Só que diante de um presente como esse, para aquele jovem, no início da vida, ele era para andar todos os momentos diante de Deus, adorando a Deus, glorificando a Deus. Mas quando veio a sabedoria que Deus prometeu que daria a Salomão, o coração de Salomão se encheu. E ele não se lembrou de Deus. E Salomão procurou se realizar na sabedoria. Ele foi um homem muito sábio. A Bíblia diz que Salomão escreveu 3.000 provérbios. Primeiro livro de Reis 4:32 diz que ele escreveu 3.000 provérbios. E fez 3.000 cânticos. Diz que Salomão foi um homem grande na botânica. Diz que Salomão falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes, diz a Bíblia. Salomão era um homem que sabia muito, mais do que muitos homens. E a gente fica impressionado, né? De ver essa grandiosidade do mundo de Deus. Ontem estávamos lá no sítio onde fizemos o passeio da família da igreja. E aí tinha algumas árvores muito bonitas lá. E uma delas, o irmão chegou para mim e disse: pastor, que árvore é aquela? Uma árvore que dá uma fruta redonda igual uma bola, né? E eu disse para ele: essa árvore, o nome dela é coité. Não é que eu soubesse, não, que eu sou inteligente, não. É porque quando eu era pequeno, na casa do meu avô, no sítio do meu avô, tinha um pé de coité. O que é coité? Coité é uma árvore que cresce, 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 ela dá uma fruta como se fosse uma bola. E aquela bola, depois que ela fica madura, ela é retirada, e ela é aberta, e ela fica igual uma cuia. Isso tem muito lá pela região da Amazônia, onde eu já estive. E aquilo é usado pelos índios como prato. A gente vê a grandeza de Deus. Eles não sabem fazer prato, mas recebem o prato já prontinho, melhor do que o nosso. E eu disse: ó, essa árvore é coité. Agora Salomão, né, eu disse porque alguém tinha me dito no passado, e eu tinha visto também, não só lá no Rio de Janeiro, mas também lá na Amazônia. Agora Salomão, diz a Bíblia que ele conhecia de tudo, porque Deus lhe deu a inteligência para ele conhecer as árvores, para ele conhecer os répteis, para ele conhecer as aves que voam, para ele conhecer os peixes. Salomão sabia de tudo. Era a sabedoria que Deus lhe havia dado. Salomão também era um homem que sabia dos relacionamentos sociais. Tanto assim que o texto diz que vinham povos de todos os lugares da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Ele era um homem extremamente sábio. Certa feita, a história mais conhecida de Salomão, diz que uma mulher chegou diante dele, pedindo a ele que ele fizesse justiça, porque ela morava em um quarto com outra mulher, e ambas tinham filhos pequeninos, bebês. E naquela noite, o filho de uma delas morreu. E ela disse: olha, rei, o meu filho está vivo, mas o filho dela morreu. E ela diz que o filho que está vivo é dela. E Salomão começou a ouvir. Uma dizia: é meu filho. A outra dizia: é meu filho. Todas duas queriam o filho. Era um filho só. E fez Salomão? Pediu uma espada a um soldado. Dê-me uma espada. E disse: eu não tenho como resolver isso com justiça, a não ser fazendo o que vou fazer. Essa aqui disse que é filho dela. Essa outra disse que é filho dela. Então eu vou pegar a espada e vou partir a criança no meio, e vou ser justo, dou metade para cada uma. Aqui não era a mãe, ficou quieta. Aqui era a mãe, disse: não, meu rei, dê o filho para ela, mas não mate o menino. Salomão disse: essa é a verdadeira mãe.
Ou seja, um homem de uma sabedoria extrema. Deus lhe havia dado sabedoria. Mas Salomão entendeu que por causa da sabedoria que ele tinha, essa sabedoria não era suficiente para satisfazer os desejos do seu coração. Preste atenção numa coisa, jovem. Nós vivemos um tempo de tanta informação. Jovens sabem tanta coisa. Conhecem tanta coisa. E às vezes pensam que não precisa de Deus. Interessante, né? Começa pensando que não precisa dos pais. Porque os pais dessa geração são chamados ultrapassados, né? E às vezes nós somos mesmo ultrapassados. Eu às vezes me entroso em conversa de jovem, adolescente, para saber como é que eles estão conversando, o que eles estão fazendo. E eu fico impressionado com a capacidade de informação que eles têm, quantas coisas que eles sabem que eu nem sonhava em saber. Outro dia eu estava, ganhei um presente, né? E um presente dessa nova tecnologia, que a gente coloca a opção de livro para ler e tal. Aí, a pessoa que me deu, adulto como eu, não sabia mexer. E eu estava curioso. Aí passou um irmão que eu achei que ele entendesse, na verdade ele entende, né? Não estou desfazendo ele, entendesse de tecnologia, ele entende. Ele pegou, mexeu para lá, mexeu para cá. Está difícil, pastor. Daqui a pouquinho passou um adolescente. Uma adolescente estava correndo, brincando. Eu mandei, para aí. Ela parou, olhou, está pronto. Ou seja, essas informações que os adolescentes e jovens têm, esse saber extremado de muitas coisas, muitas vezes traz na mente do adolescente, do jovem, a ideia de que ele sabe tudo e não precisa de Deus. Salomão buscou na sabedoria, mas na sabedoria ele não se satisfez. O que foi que Salomão fez então, se ele não conseguiu na sabedoria? Ele buscou encontrar satisfação nas riquezas. E ele se tornou um homem muito rico. A Bíblia diz que Salomão acumulou e estendeu as riquezas de seu pai Davi. Diz que Salomão, ele tinha ouro que vinha para o seu reino, e diz que era de 666 talentos de ouro, ou seja, quilos de ouro que entrava todo ano no reino de Salomão, lá no livro 2 Crônicas 9, de 13 a 14. Diz que as pessoas de todos os lugares traziam presente para Salomão. E houve um momento, diz a Bíblia, que ele recebeu a visita de uma rainha de Sabá. E a rainha, quando entra no palácio de Salomão, quando ela vê toda a riqueza de Salomão, os empregados de Salomão, o esplendor de Salomão, ela disse, olha, não me disseram metade de toda a riqueza que esse homem possuía. Mas Salomão não se satisfez na riqueza, não. E ele chegou a escrever o seguinte: de nada aproveitam as riquezas no dia da ira, porque ela não nos livra da morte. Ele diz mais, em Provérbios, aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Porque o tesouro não dura para sempre, e durará a coroa de geração em geração? Diz ele, não. Salomão, na sabedoria, não encontrou Deus, porque ele não buscou, ele se orgulhou da sua sabedoria. Salomão, na sua riqueza, não encontrou Deus, porque ele colocou o seu coração na riqueza, depois descobriu que ela não valia muito como ele imaginava. E Salomão, então, passou a buscar sentido para a sua vida na sensualidade. Olha, quero dizer uma coisa para você, jovem. Esse é o tempo da sensualidade. É o tempo onde tudo é normal. Tudo é normal. E muitos são os jovens, adolescentes, que estão acreditando que tudo é normal. Fora dos projetos de Deus.
Salomão era um homem, a Bíblia não diz a sua aparência, ele era sábio, tinha dinheiro, não sei se era bonito ou não, mas devia ser. Diz a Bíblia que Salomão, e eu só creio nisso porque está na Bíblia, viu, meu irmão? Senão não acreditava, não. Eu não sei como ele conseguiu. Se você quiser, você pode conferir. Tudo que eu estou dizendo aqui está na Bíblia, tá? Lá no primeiro livro de Reis, capítulo 11, versos de 1 a 3, diz o seguinte: E tinha Salomão. Não, diz assim. E o rei Salomão amou muitas mulheres. Mulheres estrangeiras. Ele primeiro casou com a filha de Faraó. E além da filha de Faraó, ele teve mulheres moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e etéias. Das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirem os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor, e tinha Salomão 700 mulheres. Eu só acredito porque está na Bíblia. 700 esposas, irmão. Já pensou nisso? Você está rindo, mas é verdade. Tinha 700 esposas. E o texto diz o seguinte, né? Que, além dessas 700 esposas, ele ainda arranjou 300 amantes. Provérbios 31, Salomão diz o seguinte: mulher virtuosa, quem achará? Ele diz: o homem que encontra uma mulher, encontrou uma boa coisa. Sabe por quê? Porque esse negócio de pula para lá, pula para cá, pula para lá, pula para cá, não satisfez o coração de Salomão e não satisfez o coração de ninguém. Nós vemos uma cultura de uma sociedade erotizada. Onde as pessoas se esquecem de Deus. Onde as pessoas fazem tudo por um prazer passageiro, esquecendo do que Deus diz. E o texto diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra-te do teu Criador. Não foi satisfeito com a sabedoria, não foi satisfeito com a riqueza, não foi satisfeito com a sensualidade. E Salomão, então, parte para os vícios. Salomão, se você ler a história dele, você vai ver que ele tinha no seu palácio adegas várias. E ele escreve em Provérbios 23, de 29 a 30. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem os olhos vermelhos? Para quem as feridas sem causa? Senão para aqueles que se deparam junto ao copo. Quanta gente está assim? Quanto jovem, quanto adolescente, levado por esse mundo, que não se lembra de Deus, se deixa envolver por essas influências perniciosas, que diz o seguinte: olha, você precisa provar de tudo, conhecer de tudo. Mas a Bíblia não diz isso, diz: lembra-te do teu Criador, nos dias da tua juventude. Antes que cheguem os anos nos quais você venha dizer: eu não tenho neles prazer. Esse homem buscou na sensualidade. Ele buscou nos prazeres, nos vícios. E ele chegou a dizer: para quem são os ais? Para quem? Para quem feridas sem causa? Para quem olhos vermelhos? O homem criado à imagem e semelhança de Deus, tantas vezes é julgado na sarjeta. E a gente fica pensando: será que é a coroa da criação mesmo? Não, ele é. Mas não se lembrou de Deus. Não se lembrou de Deus. Cada dia mais cresce o número de jovens e adolescentes que estão presos pelo álcool.
e por outros tipos de vícios aí. Porque não se lembram de Deus. Pastor, o senhor está sendo muito duro. O que tem? O que há de mais num pouquinho de bebida? Irmão, quando Deus criou você e a mim, Deus disse o seguinte, que Ele me criou e criou você para que nós dominássemos sobre todas as coisas. Entretanto, o homem que não se lembra de Deus, ele torna-se dominado. Ele não tem forças. Mas quando nós nos lembramos de Deus, algo extraordinário acontece. E Salomão diz o seguinte, porque chega um momento, quando o homem se dá conta de que esse corpo vai ao pó, conforme ele era. E o espírito volta para Deus que o deu. E quando isso acontecer para você e para mim, sabe o que vai fazer a diferença? É o que você fez com a vida que Deus te deu. É se você viveu para você ou se você viveu para Deus. É se você viveu buscando satisfação, prazer em tudo que o mundo oferece, ou se você buscou alegria e prazer em Deus, que é o Senhor que deu a vida. Isso é que vai fazer a diferença. Por isso diz a palavra de Deus, lembra-te do teu Criador, da tua mocidade, antes que chegue o tempo que você venha dizer, eu não tenho prazer. Não há vida melhor do que a vida com Deus. Não há vida mais extraordinária do que aquela que você pode reconhecer que em Jesus há plena, real e completa satisfação. Você, meu amigo, não é obrigado a fazer nada. O que você fará será por amor àquele que criou você. Você, meu jovem, você, irmão adulto, você não é obrigado a fazer nada. Mas quando você se encontra com Jesus, você sente um prazer da presença dEle, você sente que Ele traz para você o que nada nem ninguém pode trazer. Por isso diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que chegue o tempo que venha a dizer, eu não tenho prazer. Uma das coisas maravilhosas que há em Jesus é que quando nós nos entregamos a Ele, quebrantamos o nosso coração, Ele nos recebe, Ele nos aceita, Ele nos busca para junto dEle, nós aprendemos a ter uma satisfação que ninguém pode nos dar. Sabe por quê? Porque de fato nós fomos criados por Deus. E a satisfação da vida só se torna verdadeira quando nós nos quebrantamos e nos entregamos para Deus. Como disse o poeta sacro, Cristo satisfaz minha alma. Só Cristo satisfaz. Nada, mas nada mesmo pode satisfazer. Eu queria que essa noite você pensasse nisso. De quem é que você está lembrando na sua vida? O que é que move o seu coração? Onde é que você está gastando a sua vida? Ah, pastor, eu estou buscando saber. É muito bom, meu amigo. É muito bom. Estava uns 15 dias atrás, em Salvador, tomando um café à tarde, e coincidentemente encontrei com um professor aqui da nossa universidade. Ele é um doutor na área de educação. Ele foi um tempo da sua vida criado no Evangelho. Mas ser criado no Evangelho não faz nada se você não aceitar Jesus. Ele sabe que eu sou pastor. E nós estávamos conversando. Ele disse, pastor, eu vou fazer 62 anos. Eu estou só.
Eu não tenho ninguém, estou apavorado porque talvez eu tenha que me aposentar, eu não posso me aposentar. Não por causa de questões financeiras, mas por causa de não estar sozinho mais. Porque a vida dele é quando ele está com os alunos, ele sente só. Eu, sabendo da sua história, disse, olha, Jesus satisfaz. É uma pessoa respeitada na Universidade do Espírito Santo e no Brasil, um homem de uma mente brilhante. Ele me pediu que eu arranjasse para ele um livro de um autor americano, Jay Adams. Eu tenho, por acaso, esse livro que já está esgotado. Eu fiquei pensando, um homem que tem tudo de sabedoria, mas está vazio no seu coração, porque não tem Jesus. Um homem que entrou tantas vezes na igreja como criança, mas buscou no saber o prazer do seu coração, e agora está no vazio da alma, porque não tem Jesus. Lembra-te do teu Criador. Lembra-te do teu Criador, meu amigo. Você jovem, criado na igreja, começou a ouvir o canto da sereia lá fora, né? O mundo te atrai, há tanta coisa chamando você, tanta coisa boa, tanta curtição, tanta badalação, e você diz, eu tenho que experimentar tudo isso. Lembra-te do teu Criador. Lembra-te do teu Criador. Lembra-te. Porque nele está a razão do viver. Vamos cantar essa canção. E hoje o meu apelo é diferente. Tem 2 tipos. Eu costumo investigar as coisas, costumo ler, me informar. E uma coisa que eu sei, você que é adolescente, você que é jovem, nunca foi tão difícil ser jovem e adolescente como hoje. Nunca foi. Por que nunca foi, pastor? Porque nunca houve tantas oportunidades como hoje. Para fazer de tudo que se pode imaginar. Nunca o estar longe de Deus foi tão normal como hoje. Nunca. Então você vai para a sua universidade, para o seu colégio, e você vê todo mundo fazendo coisas que Deus diz para você não fazer. Como é que você vai resistir isso? Como é que você vai resistir um negócio desse? No mundo de hoje. Onde a sociedade diz o seguinte, jovem, você precisa ter muitas coisas antes de construir uma família. Você precisa estudar, é verdade. Vai fazer seu curso de graduação, é verdade. Vai fazer seu mestrado, é verdade. Vai conquistar financeiramente, é verdade. E o tempo vai passando. E aí como é que você faz? Se você não se lembrar de Deus. Como é que você vai resolver isso? Se você não se voltar para Deus. Como é que você vai aguentar a pressão desse tempo? Se você não se voltar para Deus de coração. Se você não se quebrantar. Lembra do teu Criador. Lembra dele. Você que está numa luta. A gente não deve tapar o sol com a peneira. Quebrante-se. Busque o Senhor. Coloque-se nas mãos dele nessa noite. Para viver uma vida de vitória. Deus quer isso para você. Então eu queria orar por você, jovem, membro ou não dessa igreja que está aqui nessa noite. Não porque haja poder na oração do pastor, não, mas é o poder em Deus.
Eu queria convidar você para vir aqui à frente. Você conhece a sua luta. Muitas vezes é uma bebida, às vezes é um sexo fácil, pressão de tudo que é lado. É a empáfia do saber, de um mundo pervertido. Como é que vai resistir isso? Jesus. Então, se você nessa noite quer se quebrantar diante do Senhor, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Pode sair, pode vir. Fica pensando assim, será que vão pensar de mim? Nada disso. É Deus que quer fazer você vitorioso. Então, eu vou convidar você a vir, pedir a igreja para ficar em pé. Eu quero que você chegue aqui, se você quiser também, né? Se você está enfrentando lutas, porque eu sei que jovens enfrentam lutas, né? Você vai sair, vai vir aqui, nós vamos orar com você. Jovens, adolescentes, quantas lutas enfrentam, né? Sai do seu lugar e vem, a gente quer orar com você. Pode estar aqui, filho. Você pode vir. Se você entende que você necessita... Veja bem, não estou chamando você para conversão, não. Você talvez seja já um convertido, mas você está numa luta tremenda e esse mundo vai tragar você, não tem jeito não, irmão. Como aconteceu com aquele professor lá da nossa universidade, que ele disse para mim, pastor, minha vida hoje é um vazio. Eu não sei, me parece que ele nunca teve uma experiência com Jesus, é verdade. Mas há pessoas que já tiveram. Estão aprisionadas. Aprisionadas. Você quer se quebrantar diante da glória do Senhor? Então, vem aqui nesse momento, nós vamos orar. Pode sair do seu lugar e pode vir em nome de Jesus. A Bíblia diz que a gente deve ter uma vida com Deus. Deve ser sincero com Deus. A gente deve saber que esse mundo é de pressão mesmo. E quando eu me quebranto diante de Deus, sabe o que acontece? O diabo cai por terra na minha vida. Ele tenta, mas ele não consegue mais. Jovem, lembre-se disso. Lembra do seu Criador nos dias da sua mocidade. Deus bendito, nessa noite nós estamos diante do Senhor. E nós te louvamos porque o Senhor nos dá sempre a oportunidade de pensar na nossa vida, no que fazemos, por que fazemos. E nos convida a que nos lembremos do Senhor e a que priorizemos Jesus como Senhor da nossa vida. Porque só Ele satisfaz e satisfaz completamente. Abençoa esses nossos irmãos aqui, ó Deus. E corajosamente estão dizendo que nessa noite estão quebrantados diante do Senhor. É preciso coragem para fazer isso. Abençoa, Deus, a outros que estão aqui nessa noite, mas que estão lutando e ainda não têm essa coragem. Mas que o Teu Espírito trabalhe em suas vidas e seus corações para que se quebrante diante daquele que é poderoso, daquele que tem todo o interesse em sustentar a nossa vida diante dele. Ouve, Pai, a nossa oração, porque oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor.